você não vai viver de trade. E tá tudo bem. Você, você não é a maioria dos seus sonhos do que quando você era criança. Imagine agora, depois de adulto, depois que você pode tomar a decisão de iniciar no mercado financeiro. Só que isso também não quer dizer que você não possa ter uma renda no trade, né? Viver de mercado financeiro foi uma das tomadas de decisões mais difíceis na época para mim. Eu era muito mais jovem do que eu já sou, né? Tenho 30 anos. E quando eu tomei essa decisão, eu tinha 20 anos, 20 para 21. Então, quando eu tomei essa decisão, eu ainda estava na faculdade, ah, não morava mais com meus pais, já trabalhava, fazia faculdade, né? A vida comum, assim como eu tenho uma vida comum hoje, só tenho um pouco mais de liberdade. Mas é, eu comecei a me dedicar para o trade, eu trabalhava o dia inteiro, normal, um horário ali de 8 às 18, e às 19h30 iniciava minha jornada na faculdade. Já sou formado, na verdade, em contabilidade, sou contador, passei todas as provas, porém não exerci. Quando eu estava na metade da faculdade, eu conheci o mercado financeiro e eu conheci de uma forma meio que equivocada, mas foi meu primeiro contato. Quando eu conheci o mercado financeiro, eu comecei a me dedicar, era isso que eu queria. Fiz o que era necessário, que era investir num curso, né? Tem como aprender pelo YouTube? Tem como. Tinha como eu aprender pelo YouTube? Tinha como. Mas eu fui buscar uma pessoa de referência que hoje é o meu sócio, inclusive. Essa pessoa que me ensinou o mercado financeiro, é, ele é meu sócio atualmente, né? Na verdade, eu sou sócio dele. Eu que me tornei sócio dele, não foi ele que tornou meu sócio. Enfim. E quando eu tomei a decisão de iniciar o mercado financeiro, muito possivelmente foi igual como você tomou a decisão de se deslumbrar por dinheiro, de achar que você encontrou a galinha dos ovos dourados, e eu tive essa falsa impressão de que eu ia ficar rico rápido. E não é a verdade, né? Quando eu tomei essa decisão de largar tudo, que foi, eu larguei a faculdade, né? Já resumindo, eu larguei a faculdade e eu falei, cara, eu vou focar no mercado financeiro. E quando eu falo que você não vai viver de mercado, é porque você não está preparado para sair de algo que você já faz no seu cotidiano para você viver só de mercado. Por exemplo, na época, eu era solteiro, 21 anos, né? Não tinha muita responsabilidade com terceiros, fora do que eu vivo hoje. Sou casado, pai de 2 meninas, né? Então é outra fase que eu estou vivendo. E naquela época eu estava vivendo a fase de estar solteiro, dividir a casa com amigos, meu custo era baixo e o meu valor financeiro que eu ganhava, na época eu trabalhava numa multinacional, dava para me bancar e guardar o dinheiro e ainda gastava comigo, né? Então, ou seja, eu não tinha muitas responsabilidades financeiras com os outros. Então, eu investi no curso, investi no meu primeiro capital ali, quebrei, né? Em 2 meses, quebrei ali, acho que eu investi primeiro US$ 100, né? No primeiro mês fiz 30 ou 40%, aí eu falei, cara, descobri é, a, a fonte, né? Tipo assim, eu vou ficar muito rico. E, e aí, no segundo mês eu quebrei a conta, né? Foi por questão de gestão e tudo mais, enfim. É, quando eu quebrei, foi o sentimento mais frustrante, assim. Para quem já quebrou uma conta, dá logo sono, né? Fala a verdade. Quando você quebra a sua primeira conta, um valor de capital mais alto, porque eu já quebrei outras contas de capitais mais altos e eu tive a mesma sensação quando eu quebrei a primeira vez. É, E aí, quando eu quebrei, eu fiquei muito frustrado, eu fiquei com medo, né? Eu falei, caraca, e agora? O que que eu vou fazer? Perdi dinheiro e tudo mais, pensando que eu tinha descoberto, e aí eu comecei a botar culpa na estratégia, coloquei culpa, enfim, em N situações. E, e ali vem um start que eu falei, cara, eu preciso, na verdade, onde eu botei a situação? Eu quebrei porque eu quebrei porque eu não tinha, tipo assim, um tempo hábil a me dedicar ao mercado financeiro. Na minha cabeça, a galera que era da minha turma, como era presencial, a galera que estava ali na minha turma estava indo bem, e porque eles tinham um pouco mais de condições do que eu, tinha um pouco mais de tempo para se dedicar, e, e aí eu falei, pô, eles estão indo muito melhor do que eu, porque eles têm tempo para se dedicar ao mercado, né? E aí eu falei, tá bom,
falei, não, pensei comigo ali. Falei, tá bom, vou me dedicar mais. Comecei a estudar de madrugada. Trabalhava, estudava de noite e estudava o trade de madrugada. Então, estudava estratégia, livre, aquela situação de quem está no início e quem se apaixonou pelo mercado financeiro, né? E aí fiz tudo isso, lia livro, via vídeos, e estudava estratégia, ficava olhando do gráfico porque eu aprendi de que a melhor pessoa que se sai no mercado financeiro é aquela pessoa que tem mais tempo de tela e quem executa de forma em cima de um gerenciamento. Aí isso eu aprendi, não discordo, mas já mudei um pouco a minha concepção. Tinha descarregado a minha câmera aqui e eu vou terminar de gravar pelo celular. Só para não terminar o raciocínio, estudava na madrugada, né? Tranquei a faculdade, resumindo, tranquei a faculdade. Quando eu tranquei a faculdade, teve toda aquela situação, porque mesmo que eu trabalhasse para mim, mas ainda me reportava muito a meus pais, minha mãe, na verdade, de forma específica. E aí, quando eu falei para ela, vou trancar a faculdade, o mercado, que eu vou estudar mercado financeiro, e é isso que eu quero para minha vida. Sinceramente, tipo, tinha meses que eu conhecia isso. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E, cara, foi uma cagada. Brigamos assim em termos, tipo, de que eu bati o pé que era isso. Eu falei, vou tentar conciliar. Ela pediu para eu tentar conciliar. Só que nessa conciliação eu já estava tentando fazer. Eu já estava trabalhando, fazendo faculdade e ao mesmo tempo estudando para o mercado financeiro. E não estava dando conta, né? Não estava dando conta das outras atribuições porque eu precisava acordar muito cedo para trabalhar. E nisso de acordar cedo, eu não estava rendendo no meu trabalho. Consequentemente, não estava rendendo mais na faculdade. Falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. Ou saio, eu paro de trabalhar, e aí eu fico muito tempo o dia todo estudando mercado financeiro, e faço faculdade, termino a faculdade, ou paro a faculdade, enfim. E aí eu vou ter o tempo da noite e a madrugada para estudar. Quando eu tomei essa decisão, claro que eu escolhi a faculdade porque eu precisava me bancar, eu precisava de dinheiro, né? E quando eu tomei essa decisão, hoje eu venho falar, você não vai viver do mercado financeiro porque você está em tempos diferentes da sua vida. Agora, não quer dizer que você pode usar o mercado financeiro como uma ferramenta de você potencializar seus investimentos. Se você olhar o mercado financeiro de uma forma onde que você vai viver do resto da vida, tá tudo bem. Você só precisa ter, no mínimo, de 100 a 200 mil reais, dependendo do seu custo de vida, se for ali entre 5 a 6 mil reais. Passou disso, você tem que ter muito mais dinheiro para você não arriscar o seu capital ao ponto de que você necessite viver do mercado financeiro pelo resultado que você vai ter mensal. No primeiro mês é lindo, no segundo, no terceiro, quero ver você manter isso por anos. E hoje, mesmo eu vivendo de uma rentabilidade assim, eu não mexo só com o meu capital. Eu tenho um fundo que eu fico responsável, eu tenho dinheiro aonde que eu tenho sobre custódia, né? Então, eu tenho outras fontes que é do mercado financeiro, mas esse volume de dinheiro que eu mexo hoje não é 100% meu, né? Mas a parte que eu ganho já custei a minha vida, que não é tão alta, né? Meu padrão de vida não é tão alto. Então, você não vai viver de mercado financeiro se você não tiver muito dinheiro para você largar tudo e focar só no mercado financeiro. Mas também não quer dizer que você tem a oportunidade de pegar o seu conhecimento, ou o que você investe, que eu sugiro que você primeiro invista em conhecimento, ou que você investe aqui, aos poucos, você vai aumentando. Se você fizer 2% ao mês, você já está fazendo maior de que qualquer investimento no Brasil em renda fixa, Bruno. Mas aí eu estou arriscando 100%, meu amigo, então você está operando 100% errado. Se você for buscar 2% ao mês, que já é o dobro do mercado nacional, e você está arriscando 100%, é sinal que você está operando um capital de $20 para buscar ali $2, enfim. Então, ou seja, se você tiver um teto mínimo ali que eu sugiro, eu tenho 10 mil reais aqui parado, e você buscar 2% ao mês, eu te garanto que se você tiver as técnicas certas e as ferramentas certas para tomar decisão no mercado, é impossível você quebrar esse capital ou você arriscar 100% desse capital para você ter um resultado de 2% ao mês. Então, bote isso na sua cabeça. Tem como viver no mercado financeiro? Tem. Se você tiver outras ferramentas como eu tenho, outros tipos de fonte que chega capital até mim, para você ficar sob custódia. Caso isso você não tiver muito dinheiro, você tiver pouco dinheiro, você não vai viver de mercado financeiro. Essa é a realidade.